meus queridos, tudo bom com vocês? Meu nome é Heloísa Junqueira, sou zootecnista e hoje estamos aqui com mais um episódio do nosso Falando Agro. Lembrando, para quem não assistiu ainda, aqui vou deixar para vocês o nosso episódio 11, parte 1 e 2, com o Marcelo Wolff. Então clica aqui em cima que o Altino vai colocar ali os cards, você clica, assiste lá primeiro o 1, depois o 2, porque hoje nós vamos falar o 3. E eu trouxe uma pessoa aqui que tá muito esperada também. Quem lembra do Mariudinho, gente? Pros íntimos. Seja bem-vindo, Mariudo Francischini. Obrigado. Meu amigo e meu tutor da faculdade, engenheiro agrônomo. O que mais que você é? Sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado, doutorado na área de produção de sementes e manejo de pastagens com o doutorado. Pensando sempre na sustentabilidade, então a gente tem trabalhado com isso aí. Mas quem vê, Mariudinho não é assim tão sério não, gente. Trouxe pra você aqui presentes da Bruna Viola. Você gosta da Bruna Viola? Adoro. E você gosta eu tenho certeza, porque a gente conviveu aí uns 10 anos, mais ou menos? Mais 10 anos. Foi de mais de 10 anos. Pra quem não sabe, eu fui estagiária do Amarildo, tá, gente? Fui boa estagiária, Amarildo? Foi excelente estagiária. Esperando aqui uma das melhores. Olha lá, ó. Senão ela vai se acabar muito aqui. Tem que ser das melhores. Então, pra você, tereré, bomba, cuia e o bonezinho da nossa querida Bruna Viola. Eu já vou até estrear, Você vai estrear? Então, bora lá, ó. Vou até colocar aqui o boné. É isso que eu gosto. E já vou fazer até o tereré aqui. Você vai fazer o tereré? Olha, por incrível que pareça... Você tem água aí? Eu tenho, lógico que eu tenho água. E aqui ainda, vamos abrir aqui. Vamos, você quer ajuda pra abrir ou você consegue abrir? Não, consigo. Aí. É muito prático. Olha. Prático, rápido. Gente, vamos ter tereré ao vivo hoje aqui. Vamos tomar tereré da Bruna Viola aqui, ó. Bruna Viola. Vamos lá. Você ainda sabe fazer tereré? Olha, ultimamente eu tô tomando mais chimarrão, mas tereré não se esquece, né? Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Pode vir pra cá que a gente joga lá pro Altino. Altino, foca nele fazendo o tereré ali. Porque pra quem não sabe, explica pra gente a arte, Amarildo, do fazer o tereré. Olha, colocar aqui, ó. A erva e colocar água e só tomar. Olha só. Pro nosso calor prudentinho que tá fazendo aqui hoje é uma boa. Uma excelente opção. Deixa então. Tá aberto aí? Só virar, Marildo. É isso aí. Agrônomo de verdade. Excelente. Excelente. Você quer colocar do lado aqui? Você quer deixar aqui? Deixa eu deixar. Vamos aí. E bom que ele nem oferece pra mim, né? Eu tô aqui. Vou fazer pra você agora. Tô aqui esperando. Vou fazer pra você agora. Aí, tem que dar aquela... Pra quem não sabe. Obrigada. Isso aí. Bons amigos partilham o tereré. Marildo, pra gente começar, enquanto eu tomo um pouquinho do tereré, o Marcelo Wolff falou muito bem de você. A gente até abriu aqui com ele falando de você. E eu falei assim, Marcelo, eu preciso trazer uma pessoa do seu nível pra gente finalizar esses episódios sobre produtividade e inovação. E eu queria que você trouxesse pra gente um pouquinho o que você já fez aqui no nosso Oeste Paulista, porque hoje o Amarildo, ele reside em Curitiba, né? Trabalha aí, né, na Bolívia, Paraguai, que você falou? Isso. Na Bolívia e no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, tá? Do Sul. Bruna Viola, Mato Grosso do Sul. Então fala um pouquinho pra gente aí do que você atuou aqui, enquanto eu tomo o tereré, por favor. Então, como a Heloísa falou, eu trabalhei bastante tempo nessa parte de consultoria, iniciando desde a faculdade, lá com o seu Rui Terra, né, um grande pecuarista conhecido na região. Muito. E lá eu comecei a dar os meus primeiros passos nessa parte de sistema de produção voltado para a pecuária de corte, principalmente. E lá onde a gente fazia o sistema de produção, que era silagem de milho, 2 safras de silagem de milho, e depois a gente fazia pastagem de inverno, ou uma aveia, ou uma braquiária de clima tropical, visando sempre a reforma de pastagens. E com esse trabalho, eu fui me aperfeiçoando mais, tanto no mestrado quanto no doutorado, e aonde eu tenho levado para os meus clientes, né, em qualquer região, que é hoje o projeto Pastagem Verde o ano inteiro. Então, cada região ela tem um sistema próprio, né? Porque tem questão climática, né? Que vai determinar o que a gente vai fazer e vai posicionar de plantas e estratégias de produção de forragem. Não, perfeito, porque o clima que nós estamos, precisamos defender aí a pastagem pro ano todo, porque custa caro. Exatamente. E isso, hoje, para quem não sabe, né? A pastagem é a cultura mais plantada no país. No entanto, é a
cultura que menos se investe, né? Então a gente tem essa grande dificuldade, tanto na parte de correção de solo, adubação, herbicida. Então a gente vê que as empresas têm uma luta muito grande em relação a isso, a parte de intensificação de pastagens, porque o pessoal tem uma cultura de que pastagem é apenas capim e que não é dinheiro, né? E hoje a comida mais barata para o boi é o capim. Vocês prestaram atenção no que ele falou agora? Ele falou sobre investimento. Quanto o capim ele tem que ter a mentalidade de tratar a cultura como investimento. E nisso me remeteu muito da época que nós prestávamos consultorias, que aí fala um pouco da Suporte Agro também, que nasceu aqui, né, em Prudente. E tem a parte do seu Rui Terra, vou ser eternamente grata a você por todos os ensinamentos. E a gente passou por Matsuda, Latin 100, a Marildo ficou um tempo também na Amprocem. E aí foi com base nisso tudo. Ah, sem esquecer do trabalho da tese de doutorado que você fez. Sim. Foi até pro exterior a tese, não é? Isso. Essa tese de doutorado era uma parceria que a gente tinha com a Matsuda também, e que visava o consórcio de gramíneas tropicais com leguminosas, aonde a estratégia era que a gente melhorasse a qualidade do pasto e também melhorasse a qualidade do solo. Sim. E essa tese ela foi feita uma parceria com a Universidade da Inglaterra e com a Universidade de Botucatu também, onde o meu orientador era de lá. E pensando em diminuir impactos da adubação nitrogenada no solo, né, e também da lixiviação. E isso teve grandes repercussões, né, e é até hoje, eu acho, um projeto que já está sendo, né, mas foi bem difundido e vai ser ainda mais na região e em outros lugares também. Foi, para vocês terem noção, vou falar aqui da Carol, do Cleiton, do Jordão, do Jorge, do Douglas, o Fernando Bressan. O Fernando. E também. Pode tomar, à vontade. E também o Alexandre. O que acontece? Nós trabalhávamos com o Amarildo, a gente era os mais cogitados, tá? Porque o trabalho realmente teve aí resultados que são repercutidos até hoje. Mas falando nisso, Amarildo, foi com base em todo esse conhecimento que você adquiriu aqui que você vem hoje trabalhando com esse projeto de pastagem verde o ano inteiro? Foi daqui que nasceu essa vontade? Foi porque, recapitulando lá do seu Rui, qual que é a maior dificuldade hoje das pastagens brasileiras? É a seca. Então a gente tem uma grande dificuldade pecuarista de que na época do verão chove, na grande maioria do país, e a pastagem, em tese, geralmente, ela se torna abundante. Só que quando chega a seca, o pecuarista ele não está planejado, não faz esse planejamento de fazer um diferimento de pastagem, fazer uma produção de silagem, de feno, que hoje na região está sendo muito comum, né? Vários produtores de feno. E o que acontece? Aí a sazonalidade dessa pastagem acarreta a diminuição do ganho de peso do animal, o pecuarista tem que vender animais para esses animais não morrerem, e isso acontece de norte a sul do país. Então, quando não tem uma estratégia bem definida de pastagem, o que acontece? O pecuarista toma prejuízo e alonga o seu processo de abate desses animais. Então, por isso que a ideia e a estratégia é pastagem verde o ano inteiro, para que esses animais possam encurtar o seu ciclo e o pecuarista ter um retorno econômico mais rápido possível. E a gestão que tanto a gente fala, que tanto a gente prega, Sim. que precisa ser feita. Não adianta só querer fazer com que o animal consuma o capim ali, sendo que você não tem um preparo de solo legal, você não melhora esse solo para que produza aí a pastagem o ano inteiro. Porque o que acontece? A grande maioria das pessoas acham que formar pastagem, reformar uma pastagem é passar uma mão de grade, jogar semente e deixar o pasto formar. Só que tem longevidade. Então, uma pastagem hoje bem manejada é 30, 40 anos. A pastagem hoje é a única cultura que eu conheço que ela sobrevive por anos sem uma intervenção de adubação, herbicida, desde que bem manejado. Então, assim, você não vê uma soja, você não vê cana-de-açúcar, você não vê nenhuma outra cultura que ela não precisa de adubação ou reposição nutricional. E a pastagem, ela precisa, claro, como qualquer outra cultura, só que se ela não for feita, desde que ela for bem manejada, ela consegue estabelecer no solo, né? Então, você consegue ter uma
uma produção ok, sem a necessidade de uma intervenção de adubação. Não que eu pregue isso, mas eu estou falando por que ela se sustenta tanto, porque o pessoal não investe tanto. Porque ela consegue, mesmo sem esses investimentos, dar esse retorno para o pecuarista. A gente costumou dizer aqui em alguns outros episódios, trabalhando mais a questão de pecuária, que a pecuária ela sobrevive, e é por conta disso, ela se sustenta. Sim. Então não adianta você ficar ali a todo momento só nesse extrativismo, né? Tirando, você precisa também contribuir. Perfeito. Que eu falo que a pecuária é uma mãe. Ela vai ali até onde dá. Tem uma hora que ela cansa, mas se você der um incentivinho ali, ela volta. Perfeitamente. Então hoje, dentro do projeto Pastagem Verde o Ano Inteiro, nosso intuito é exatamente esse. É a gente ter estratégias que a gente consiga prolongar a pastagem verde, porque quando a pastagem está verde, ela está melhor nutritiva, e também o desempenho animal ela consegue ser retornado, acaba sendo mais rápido possível. Que bacana, marido. E o projeto surgiu dentro da Suporte Agro, enquanto você faz as suas consultorias. Isso, porque a gente acabou identificando que a necessidade de prolongar esse período de pastagem ao longo do ano. Hoje existem as tecnologias que é a integração, a lavoura pecuária, floresta, ou somente a integração. Mas é onde que no verão, geralmente, é alguma cultura granífera, né? E no caso desse projeto, a nossa ideia é produzir forragem. Então, pode ser através de milho e também de outras culturas para produzir volumoso. E esse volumoso, ele acaba sendo estocado para o inverno. E no inverno a gente faz, no sul, a gente utiliza algumas culturas como azevém e aveia para pastejo depois. E nas regiões onde não tem o clima não permite essas culturas, a gente utiliza a braquiária pós cultura de grão, de volumoso, né, que seria um milho para silagem, em consórcio já pensando na safra. Então, você tem a pastagem verde o ano inteiro. E onde que eu encontro esse material? Porque eu vejo que você está postando, eu estou acompanhando as lives, tudo. Onde eu encontro vocês? Fala pra gente. Hoje a gente trabalha no Instagram, @suporteagro, e também no nosso canal no YouTube, que é Foco nas Pastagens. Então lá a gente tem trabalhado, vai estar produzindo alguns conteúdos, aonde a gente vai deixar lá para quem tiver interesse, tá acompanhando, e pode entrar em contato conosco também pelo nosso WhatsApp depois. Agora tem uma pergunta um pouco mais técnica para você, tá? Das práticas de solo que você faz, qual que é a melhor forrageira que você escolhe para fazer um manejo, assim, que você fala que é indispensável, que funcione para quem tá começando? Tá, vamos. A primeira resposta do agrônomo, depende, né? Depende. Essa é a mística nossa, né? Porque realmente hoje no mercado a gente tem visto cada vez mais, como nas culturas de soja e milho, o lançamento de novos cultivares. Cultivares mais resistentes à seca, cultivares resistentes a pragas, a doenças, né? Que tem possibilidade de áreas mais declivosas, áreas encharcadas. Então, assim, realmente isso, essa pergunta que você me fez, qual cultivar, realmente isso hoje vai depender de caso a caso, de qual aptidão, se é para bovino, se é para equino, se é para carneiro. Então, depende muito realmente. Isso não é uma resposta tão simples. E hoje também tem algumas empresas que estão lançando no mercado alguns mix de forrageiras, que também é uma outra estratégia. Isso para mim já é novidade. Onde hoje já existe uma estratégia de colocar 3 cultivares ou mais de capins para que eles possam estar, cada um desempenhando um papel dentro desse sistema. Inclusive, pensando nessa parte que nem você falou, de fertilidade do solo. Uns são mais produtivos, outros são menos produtivos, mas cada um completa o outro. Então, existe já esse mercado. Então, cada vez mais eu vejo que o pecuarista que quiser se profissionalizar a intensificação da sua propriedade, ele precisa realmente de ter algum técnico que vai orientar ele nesse sentido. Porque hoje a gente tem um mercado vasto para esse tipo de tecnologia. Então, assim, não adianta você ir lá na revenda, na cooperativa e perguntar, eu quero capim X. Hoje, para o seu desempenho, tem que sim consultar um agrônomo, um zootecnista, algum especialista nessa área que vai poder fazer esse trabalho. Não, sensacional. Sensacional, você já supriu todas as minhas dúvidas. Quando você toma o tereré e dá uma respirada, pensando já no nosso clima, que a gente está passando por esse clima quente, aí vem para a época de veranico. Como que você lida assim com esses períodos mais críticos, prolongados para pastagem? Porque você me
você me prometeu aqui pastagem verde o ano todo. Obrigado. Altino, ó, foca aqui, ó. Verdinho, geladinho, igual a gente quer. Se eu virar aqui, vai cair. Mas, ó, vambora então, Marildo. Vai. Então, Heloísa, essa questão da pastagem verde o ano inteiro, muita gente até me questionou no YouTube, lá quando eu postei um vídeo falando sobre isso. Mas eu moro aqui em Goiás, fica 6 meses sem chover, como que você vai fazer isso? Como que é isso? Por isso que eu falei que cada região tem uma questão específica. Tem uma característica. Perfeito, exato. Então, assim, o que acontece? Vamos falar da região mais do norte do país, onde o inverno ele é seco, né? O que acontece nessa região? Por isso que a gente fala que a safra, em algumas áreas da propriedade, ela acaba se tornando a produção do volumoso. Esse volumoso vai compensar essa silagem de milho, de capim, de milheto ou de sorgo, ela vai compensar o déficit dessas forragens no restante do ano. E também vai entrar com essa pastagem verde pós integração, né? Pós essa produção de silagem. Então muitas regiões fazem soja e depois o pasto. Só que acontece, tem o pasto, só que não tem as outras áreas não tem um volumoso para suprir, porque às vezes nem sempre o capim pós-soja ele vai até. Eu estava vendo uma reportagem sobre isso, até do Marcelo, que eu vi um post dele ontem, falando sobre essa questão que setembro é uma região bem desafiadora lá no norte. Por quê? Porque já vai se acabando essa parte desse acúmulo de forragem. Então, se você tem um feno ou você tem uma silagem, é onde você supre até voltar as chuvas no restante da propriedade. Perfeito. Ó, toma mais uma rodada aí. Vou fazer mais pra você. E você consegue trabalhar em qual escala? Todas as escalas. Grande, médio, pequeno, o produtor, todas as épocas do ano. Sim, eu vou dar um exemplo hoje que eu tô mais... Dá um exemplo aí. Tá. Caprino, ovino, às vezes suíno também, quando você precisa para um título ali, alguma coisa mais diferente. Hoje eu tenho atuado muito na região de Curitiba, do Vale do Ribeira, né? E lá nós temos algumas características, que seria regiões declivosas e frio no inverno. Então lá a gente faz esse trabalho de uma produção em áreas que são planas, possíveis de agricultura dentro da propriedade. A gente faz a produção de silagem de milho de outubro a fevereiro. Fevereiro a gente entra com um trabalho que a gente chama Mix Campo Farto, que é do Campo Farto do Thiago, que é onde contém milheto, guandu e sorgo. E aí o que acontece? A gente vai colher esse milheto, para silagem também, lá final de maio, mais ou menos, depois de uns 90 dias. E depois disso a gente entra com azevém para pastejo. Aí planta o azevém e ali para julho, agosto, a gente já começa os primeiros pastejos e vai até final de setembro, onde a gente volta de novo com milho para silagem. Então, em relação ao tamanho de propriedade, a gente trabalha com todas. Esse sistema ele é basicamente para toda a propriedade. Não importa o tamanho, só depende da estratégia do produtor, se ele quer uma área maior ou área menor. Eu acho que você acabou citando aqui um pouquinho sobre o que eu queria perguntar sobre calendário, né? Mas como que o produtor ele tá pensando aqui, olha, esse ano não deu muito certo, esse ano eu quero produzir melhor. Que época do ano que eu posso pensar em preparar o solo? Que época do ano que eu posso começar a adubar, a irrigar? Você consegue trazer pra gente isso? Pessoal, isso é uma coisa muito importante. Eu sempre falo que a gente tem que começar um ano antes as nossas atividades. E dentro dessas atividades, geralmente eu gosto de começar em fevereiro, março, com análise solo. Porque aí você tem tempo de sair o resultado. Tem regiões que demoram mais o resultado da análise solo. Você consegue cotar, também fazer cotação de insumos para poder entregar. Então você tem todo esse período de preparo de solo ali no inverno. E depois você posteriormente começar a iniciar o projeto em outubro. No entanto, hoje a gente já tem... Por que a gente fazia esse período de março com antecedência, né? Uhum. Que era no seu ruim. A gente começava em março, começava a aplicar o calcário em junho e julho, para ir depois incorporando, enfim. Porque antigamente o calcário, até hoje, que não tem as tecnologias, ele demora mais de 90 dias para reagir no solo. Mas hoje a gente já tem alguns produtos que com 60, 30 dias já consegue suprir essa demanda. Então a gente talvez não precise de uma antecedência na aplicação, mas no planejamento mantém-se a mesma época.
que seria março. Eu gosto de fazer esse planejamento. E lembrando aqui que o Amarildo, ele é doutor em forragicultura. Falei certo, né? Exatamente. E é porque eu comecei o vídeo aqui brincando com ele, Marildinho, porque nós somos realmente amigos, mas o Amarildo, ele é doutor Amarildo. Então, se você for procurar eles nas redes sociais, tá doutor Amarildo Francischini? Pessoal, então, a Suporte Agro é uma empresa que atende todo o Brasil. Já fiz trabalho com palestra, treinamento de equipe. Hoje a gente também atua na Bolívia. E hoje a gente está muito fácil essa parte de tecnologia. Acabei de receber um pouco antes aqui no meu celular informações com vídeos pelo WhatsApp. Então hoje, qualquer uma das metodologias que a gente atende ter grupos dentro da fazenda, onde o funcionário vai no campo, faz as mensurações do pasto e manda os vídeos para a gente tomar decisões mesmo à distância. Então isso flui muito, porque dentro da pecuária, um grande desafio é o monitoramento. Então hoje a gente já tem aplicativos, softwares que conseguem fazer esses manejos através de satélites. Então, assim, para nós como consultores, isso ajuda demais, porque acaba que potencializa o nosso trabalho, nossas tomadas de decisões. Não precisa esperar 90 dias ou 60 dias para a gente ir na propriedade para tomar uma decisão. É instantâneo. Hoje chegou aqui uma notificação para mim do aplicativo, eu consigo, naquela fazenda, atuar e falar, olha, naquele piquete está assim, tem algum problema, tem alguma praga, tem alguma coisa, e aí a gente já consegue suprir a necessidade do cliente. E é isso muito que a gente traz aqui, é a gestão e o planejamento. Então, você consegue ter ali uma atenção do seu técnico, Perfeito. Mesmo que ele não esteja ali todos os dias, mas você faz visitas periódicas. Sim. Nós somos técnicos que nós precisamos estar ali. Eu falo, nós somos os médicos Sim. das pastagens. Mas, ao mesmo tempo, você trabalha no plantão, digamos assim. Perfeito. O produtor precisa de você, ele já consegue mandar uma foto do que está acontecendo e você consegue conduzir essa consultoria com maestria. Isso, hoje a gente já está estruturando uma equipe para que faça esse trabalho, né? Que fique no home office, vamos falar assim, né? Aonde que as propriedades que a gente atende detectou um problema, cai para essa pessoa, onde ela é um técnico também, sim, preparado, ela vai solucionar esse problema para ele. Fala, olha, está acontecendo isso aqui na sua propriedade, o que aconteceu? Aí a gente, hoje já existe essa questão das inteligências artificiais, mas hoje a gente também preza um pouco pelo contato humano, porque assim, querendo ou não, a gente entende, vê que as tecnologias estão cada vez mais rápidas, mas para o pequeno produtor, principalmente, que não tem muito acesso... Não chega muito para ele, quase nada. A questão da atenção humana faz toda a diferença. Então, assim, eu vejo... Eu não sou reticente à inteligência artificial, mas eu entendo que a gente precisa ter os dois, né? Tanto a inteligência artificial quanto também uma atenção humana dentro desse trabalho. E falando um pouquinho sobre a inteligência artificial, você acha que para isso, né, eu ia trazer isso agora, você está lendo os meus pensamentos, ó. Para as métricas, assim, você acha que a inteligência artificial já ia ajudar um pouco para questão de taxa de lotação de animal, para ganho de peso, por hectare, alguma coisa assim? Como que tá no Mato Grosso isso, o Mato Grosso do Sul, isso, Maria? Então, a questão da inteligência artificial, eu acho que na confecção de dados, elaboração, isso tem muito produto no mercado. Só que hoje a gente tem uma grande dificuldade de norte a sul, que é a informação dos dados. Por exemplo, o cara que está com o celular que vai colocar lá dentro do aplicativo. Então, hoje, cada vez mais tem aplicativos, mas quem é o responsável, às vezes, para colocar, às vezes não está colocando com clareza. Então, para nós, consultores, acaba tendo essa dificuldade. Existe produto, sim, mas o problema está hoje um pouquinho em quem está informando os dados lá na propriedade. E falando em riscos, como que o projeto Pastagem Verde o ano inteiro consegue auxiliar para que o produtor tenha menos riscos aí, tenha menos prejuízo? Porque nesse planejamento a gente já faz todos os cálculos pensando dentro de um sistema de produção, onde a gente faz as estimativas de produtividade e a quantidade de animais que ele vai ter, que vai conseguir atender ele. E dentro disso, a gente consegue monitorar, olha, a produtividade foi além do que a gente esperava, foi abaixo, foi o que a gente planejou, e a gente vai, você tem essa quantidade de forragem,
e depende do ano. Um ano que é mais chuvoso, um ano que é menos chuvoso, tem mais pasto ou menos pasto. Então a gente, se tem a silagem, eu tenho o feno, você deixa lá estocado, não usou esse ano, não tem problema, sobra, você usa o ano que vem. Mas faltar, a gente sempre é mais cauteloso em relação a isso. Então a gente mantém o planejamento dentro dessas técnicas. Perfeito. E assim, como que você consegue trabalhar isso com equipe? Colaborador dentro da empresa. Porque se você me permite aqui, quando a gente trabalhava lá com o seu Rui Terra, era ali mais ou menos uns 15, 20 funcionários e não era tão fácil assim. Como é que tá hoje em dia isso? Então, volta a falar nessa questão do funcionário, né? Hoje, a primeira coisa que eu identifico dentro da fazenda é se o funcionário ele tem interesse em trabalhar. Interesse em trabalhar e aceitar as tecnologias, quais as tecnologias. Às vezes o funcionário ele não consegue usar o celular para fazer, usar o aplicativo, mas ele consegue fazer vídeo, ele consegue te informar por áudio. Então a gente se adapta ao funcionário. No entanto, por isso que a identificação é essa, se o funcionário ele quer fazer isso. E também se a gente pensa se o patrão gosta daquele funcionário e quer manter ele na equipe ou não quer manter. Então a gente tem que fazer toda essa gestão e identificação da equipe e do dono da fazenda, para a gente ver se vai casar com as nossas metodologias, com as nossas tecnologias, porque senão às vezes a gente nem começa um projeto, porque onde a gente identifica que o patrão gosta muito de um funcionário X e o funcionário X não quer sair, não quer fazer o que a gente está... a gente sempre pensa... propondo. Isso, a gente sempre conversa e vê o que aquele funcionário pode fazer, quer fazer, mas dependendo da situação a gente vê que o funcionário não quer fazer nada. Então aí a gente fala, olha, ou vai ter que trocar de funcionário, ou a gente não adianta dar sequência no projeto porque não vai dar certo. E entra muito aquela questão também de, às vezes, o patrão tem um funcionário um pouco mais favorito, ele acaba desmotivando os outros. E interessante esse trabalho que você faz dentro das fazendas, porque hoje já está se falando muito nisso. Então, além de agrônomo, a gente trabalha na área de RH. Sim. Porque você precisa identificar quais são os pontos que está prejudicando. Porque você fala assim, olha, o meu foco é forrageira. O meu foco é trazer alimentação para o gado, mas quem produz essa forrageira? Como que funciona todo o ciclo? Muito bacana isso, Marildo. Porque assim, se a gente formou, né? Você fez zootecnia, eu fiz agronomia, só que tem os pessoal que faz veterinária. A gente acha que a gente vai trabalhar com animal, com planta, a gente vai trabalhar com gente. A gente trabalha com gente. E assim, o projeto ele pode ser maravilhoso no papel, só que se não tiver pessoas que executem, não adianta a gente insistir, porque não vai dar certo. Pode ter a melhor recomendação, pode comprar os melhores produtos. Quem faz a diferença toda hoje, eu vejo, é quem executa. Então, quem executa faz a diferença. Então, planejar a gente consegue. Hoje tem acesso à internet, tem vários... como fazer isso, como faz aquilo. Se o funcionário conseguir executar isso, a gente vai ter sucesso, com certeza. E falando em sucesso, você consegue trazer para mim um case, um caso, igual eu falar, um caso de sucesso de alguma fazenda que você participa, né? Que transformou produtividade em rentabilidade? Sim, hoje a gente já tem uma fazenda, uma propriedade lá no Paraná, no Rio, a cidade chama Rio Branco do Sul, no Vale do Ribeira, onde lá a gente está uma crescente muito forte de búfalo de leite. Então, búfalo é super importante. Eu digo que hoje em dia, que nem eu, me tornei alérgica ao leite. Você acredita nisso? Olha só. E aí eu comecei a consumir o leite de búfalo, um pouco mais forte, mas foi o que conseguiu aí diminuir um pouco a alergia. Então. E lá tem um mercado muito grande de pessoal. Esse pessoal vai de São Paulo lá buscar o leite lá em Rio Branco do Sul. Então hoje lá a gente tem uma parceria muito boa com a prefeitura, com algumas empresas regionais, onde promovem esse desenvolvimento da região. Então hoje estão tendo muito empenho nessa parte de sanidade, principalmente nos últimos anos, né? E agora a meta para o segundo próximo ano é uma meta de aumento na parte de aumento de produtividade, porque não sei se eu não sabia, mas a búfala tem uma bem menor produtividade de leite em relação a uma vaca comum. No entanto, vamos falar, é o dobro, né? Eles falam assim, se a búfala produz 5 litros, equivale a 10 litros de uma vaca convencional. Então hoje já está se trabalhando com genética,
inseminação artificial. Então, estamos num processo de crescimento. E essa propriedade em específica, que chama Areias do Rosário, lá, do Gabriel, qual que é a metodologia que a gente tem trabalhado lá? A gente tem dado... e as búfalas, outro detalhe que eu também não conhecia, é que elas parem geralmente em janeiro e fevereiro e produzem leite até outubro, novembro. Então, agora está fazendo alguns trabalhos para produção fora dessa época do ano. Então, qual que é a pior época lá? Que é a época da seca. Tem menos pasto, é frio e não tem capim. Então, naturalmente, a oferta de forragem. Aí também surgiu a questão de intensificar esse trabalho da produção de pastagem verde o ano inteiro, que é onde a gente planta a silagem no verão e tem para fornecer para esse cliente, para as búfalas no inverno. E aí é onde a gente confina essas búfalas com esse cliente, está praticamente 100% confinadas, que é quase o equivalente a um freestyle para vaca de leite. E aí, o que está acontecendo? A gente faz toda a nutrição voltado para essas búfalas, onde a gente tem alcançado que normalmente lá as búfalas produzem mais ou menos 5 litros por animal, e com a genética e com essa nutrição que a gente está dando, hoje a média da propriedade é de 10 a 12 litros de leite. Que raça de búfalo vocês estão trabalhando lá? É o cruzamento. Porque aí também ele tem uma outra... Aí essa área de pasto que ele destinava para esses animais, hoje ele está utilizando para fazer um trabalho de engorda dos bezerros, dos terneiros que a gente fala lá. Então, otimiza, né? Ele aumenta o leite, porque tem produtor que deixa no pasto. Só que diminui drasticamente a produção. Então, a dieta é maior, é mais cara, mas o retorno também é maior. E porque aí ele consegue colocar esses animais, outros animais no pasto para fazer essa parte de engorda. Faz uma rotatividade, Perfeito. Aproveita melhor aí tudo que a forrageira tem para oferecer. Isso. Potencial máximo dela, né? Não deixa baixar tanto, nem desperdício com ela muito alto. Porque que acontece? Pensando em leite, você já acompanha alguns trabalhos nossos em leite, é instantâneo, é no dia, né? Então, assim, se o pasto está com má qualidade, o que vai acontecer? Reflete no outro dia a produção do leite. Então, quando a gente tem uma dieta equilibrada, se mantém produtivo por esse período, por um longo período, e acaba se pagando a conta. Interessantíssimo isso. E falando nisso, você lá no começo da nossa entrevista, você falou sobre integração e LPF. Como que tá funcionando isso para você? Hoje eu sou um visionário em relação a isso. Eu adoro esse trabalho de integração lavoura-pecuária. Aliás, a Andresa esteve aqui, viu? Conheço a Andresa, a gente sempre conversa. Então, eu tenho um projeto para a região, lá do Vale do Ribeira, por questões clima e de declividade, né? Porque também a gente vai aprendendo as coisas também. A búfalo também precisa dessa questão térmica, então a gente está pensando em fazer essa estratégia de silvopastoril. Como a região é declivosa, a gente pensa em plantar essas árvores como se fosse nas curvas de nível, diminuindo os piquetes. E também utilizando árvores que podem ser rentabilidade para a própria fazenda, como madeira, mas também algumas outras espécies que deem um retorno econômico sem ser a madeira em si, como pode ser fruta, ou hoje a gente tem pensado também muito na araucária nanica, que eles falam que demora mais, que produz o pinhão. Pra área lá. Isso, e produz o pinhão, então, só que ela é menor. Pra área não, pra região, desculpa. Então, ela é menor, então a gente está pensando em fazer um trabalho desse, em consórcio. Então a gente já está pensando em implementação agora para os próximos meses, né? Então é um projeto bem interessante, que eu acho que vai difundir muito na região lá. E tem futuro. Falando em futuro, assim, você vê ele... Como é que você vê o projeto Pastagem Verde o ano inteiro daqui uns 10, 15 anos? Olha, eu penso que é o futuro. Sinceramente, para qualquer região, eu falei, é um projeto que ele é maleável, ele pode se tornar adepto a cada região, a cada propriedade. O gostoso de trabalhar com essa tecnologia é que você não é uma coisa engessada. Você faz uma coisa nessa propriedade, no vizinho você está fazendo uma coisa totalmente diferente. Então você tem uma variabilidade grande em relação a isso. Então você não fica preso, então você está sempre ali pensando em coisas novas e querendo potencializar a propriedade do seu cliente.
Aqui a gente fala assim, a grama do vizinho tá mais verde. Aqui não, todas as gramas estão mais verdes. Esse é o objetivo. Então lá eles trabalham muito com cultivares nativos. Então hoje também existe uma resistência, porque aqui gia, então o capim tropical não funciona. Então funciona. Só que acontece, no inverno, ele, como qualquer outro lugar, ele vai diminuir a produtividade. Lá acaba sendo um pouco mais acentuado. Mas vai morrer? Não, com a geada não vai morrer. Só que ele vai diminuir a produtividade e vai voltar no verão. Então, qual que é a estratégia que a gente utiliza lá? A sobressemeadura. Então, vai chegando ali para maio, junho, o que a gente faz? Faz um azevém ou uma aveia sobre esse capim tropical e aí, além de proteger o capim tropical da geada, você tem coloca uma forragem acima. Então, você não tem uma sazonalidade. Vai pastar em verde o ano inteiro. O ano inteiro. Que interessante. Então você consegue manter esse trabalho aí. Não, super futuro e vamos ouvir falar muito disso ainda. E caminhando aí pro nosso final, né, dessas 3 partes do episódio 11, onde a gente traz aí a questão das tecnologias, da questão de produtividade do solo. Hoje a gente trouxe um pouco mais sobre o mercado, como que ela funciona realmente. Eu queria que você deixasse pra gente aí uma lição. O que você gostaria que os produtores buscassem e eles vissem? Porque eu ainda falo que é a nossa grande dificuldade. Eu espero que daqui a alguns episódios eu não precise mais falar isso. Mas que os produtores vejam realmente o capim como uma cultura. Para que eles tratem o capim como eles tratam uma soja, um milho, enfim. Então, hoje o recado que eu também prego um pouco é da sustentabilidade. Que a gente conversou no início em relação ao projeto do consórcio, né? Eu vejo o seguinte, que quando a gente entender que o meio ambiente, preservação, né, do meio ambiente passa pela intensificação das pastagens, onde a gente consegue produzir 2, 3, 4 vezes mais na mesma área, sem ter que desmatar, sem ter que invadir qualquer outro tipo de técnica, eu entendo que a gente vai ser mais produtivo, ambientalmente sustentável e o pessoal lá de fora vai enxergar a gente como profissionais nessa área e que produz com qualidade. A gente já faz isso, mas a gente não tem um marketing em relação a isso. Então, eu vejo que cada vez mais, se a gente intensificar essa busca pela essa sustentabilidade, esse tripé, eu acredito que a gente vai longe em relação a isso. Preservação e intensificação. Eu acho que são os segredos hoje aí pra gente e marketing. E o segredo hoje pra gente poder potencializar a nossa pecuária. Precisamos de mais profissionais trazendo conhecimento e, querendo ou não, isso é o que a gente traz aqui no Falando Agro. A gente quer que você, pelo menos, consiga entender um pouquinho do que a gente está falando aqui e pratique. Sim. E você que ficou interessado em praticar, em executar e quer ter esse projeto de pastagem verde o ano inteiro, procure o Dr. Amarildo Francischini nas redes sociais, no @suporteagro, tá? E a gente vai chegando ao fim aqui do nosso episódio 11 longo, de 3 etapas. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando, quem não assistiu, quem chegou agora aqui nesse, não perde não. Aqui eu vou deixar, pedir para o Tino, coloca a tag aqui que eu coloco. Aí vai ter, episódio 11, parte 1 e parte 2 com o Marcelo Wolff. E agora a parte 3, que é esse aqui que o Amarildo Francischini nos fala. Obrigado. Amarildo, muito obrigada por ter vindo lá de Curitiba. Né? Com prazer. Eu sempre agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida, os meus pais principalmente, por ter me guiado aí nesse caminho, porque até então eu queria trabalhar com genética, na parte de reprodução, e o Amarildo literalmente me pescou e falou assim, não, vem trabalhar comigo, e foi onde eu me apaixonei, e tudo que eu tenho hoje, tudo que eu faço hoje, eu devo a você. E você é uma das minhas melhores amizades, porque desde o colégio, porque não posso deixar de mandar um abraço para Marielton, eu sou amiga do irmão dele, e aí da amizade com o Amarielton veio o Amarildo, e você é se eu tenho sucesso hoje, você também tem grande parte nisso. E conte comigo sempre no Suporte Agro. Tamo junto. Beleza? Meus queridos, esse foi mais um episódio do nosso querido Falando Agro. Eu peço para que vocês fiquem todos com Deus. Eu peço para que vocês... antes disso,
antes disso, você que ainda não tá seguindo o @radiocast101, vai lá, ativa o sininho lá para que toda semana chegue vídeo novo para vocês e que a gente continue aí disseminando o nosso conhecimento. Vou fazer uma indagação aqui. Marca lá o seu amigo de projeto, porque eu sei que você me assiste vindo aqui para a parte acadêmica, marca lá o seu amiguinho de projeto, porque eu vou marcar a Carol, o Cleiton, o Douglas, o Jordão, vou marcar todo mundo aqui. Quero ver todo mundo aqui comentando para ver se lembra da época que fazia estágio. Bom, né? Então vamos lá. Vou caminhando aqui pro nosso final. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio, porque o que a gente mais quer aqui é trazer conhecimento pro nosso Oeste Paulista. Um beijo no coração. Esse foi o meu, o seu e o nosso.